Hoje eu quero falar com você, o tema da minha mensagem é: não perca a presença de Deus pela quebra do voto. Não perca a presença de Deus pela quebra do voto. O voto com Deus é algo muito sério e Deus leva muito em consideração isso. O voto é uma promessa solene que você se obriga diante de Deus a cumprir aquilo que você prometeu ao Senhor. O voto está relacionado a todas as áreas da nossa vida. A parte financeira está relacionada ao voto de marido e mulher. Está relacionado principalmente à nossa vida com Deus. Quando nós descemos as águas e nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós fizemos um voto com Deus. Que voto é esse? É o voto da fidelidade ao Senhor. É o voto de ser fiel ao Senhor até a volta de Cristo. E como é que eu conservo esse voto? Vivendo em perfeita santidade e comunhão com Deus, rejeitando tudo aquilo que possa quebrar esse voto que eu tenho com Deus. À medida em que eu fui batizado nas águas, depois de aceitar a Jesus, eu então assumi esse compromisso com Deus de me manter santificado, de me manter fiel até a volta de Cristo. Então o voto, ele está relacionado a todos os setores de nossas vidas. E há muitas pessoas que vêm quebrando esse voto com Deus e perdendo a presença do Senhor por causa da quebra desse voto. Quando você se entrega ao pecado, você quebrou o voto. Você saiu da presença de Deus, você se tornou vulnerável ao ataque do inimigo porque quebrou o voto. Mas quando você pede perdão, se reconcilia com o Senhor, você então está voltando para aquele ciclo protetivo que inclui o seu voto ao Senhor. Então, nós temos que estar atentos para não ficarmos quebrando o voto que temos com Deus na vida financeira, na vida conjugal. Quando marido e mulher se uniram perante o santo matrimônio, eles fizeram o quê? Um voto a Deus de ser fiel um ao outro. E o que é que quebra esse voto? A infidelidade. Quando o marido é infiel à esposa, quando a esposa é infiel ao marido, então o voto é quebrado. E à medida em que esse voto é quebrado, a presença de Deus se vai do homem. E é a presença de Deus que nos guarda, é a presença de Deus que nos dá a proteção. Tanto é, se você tem a Bíblia, abra em Eclesiastes. Eu quero começar com Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 4. Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 4. Eclesiastes 5, 4 é o nosso versículo de início, onde eu quero hoje ser usado por Deus para que você sempre vigie, para não perder a presença do Senhor pela quebra do seu voto a Deus. Eclesiastes 5,4 diz assim: quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo. Olha só a advertência de Deus. Tem gente que diz assim, eu fiz o voto, mas eu não cumpri. Eu fiz o voto, mas eu atrasei o meu voto. A Bíblia diz que até atrasar já é errado. Tardar é o quê? É atrasar. Não tarde em cumpri-lo. Tem gente que tarda em cumprir. Marido se uniu com a mulher, mas tarda em cumprir o que ele prometeu a Deus em relação ao casamento. Você casou-se, mas você quer viver como solteiro. Você se casou, mas foge da responsabilidade de uma mulher casada.
Você está fugindo da responsabilidade de um homem casado. Você está tardando em cumprir o que você prometeu a Deus quando você se casou. Você fez um voto a Deus na área financeira e você demorou a cumprir, foi cumprir depois, já está errado. Deus está nos advertindo aqui que só de tardar em cumprir já está completamente errado, já a quebra desse voto e a perda da presença do Senhor. Quantos casais, às vezes, eu atendo na igreja e tem problemas, tem conflitos, tem adversidades no casamento. Por quê? Porque eles não caíram em si, que agora são casados e têm que conservar o voto matrimonial, vivendo uma vida diferente, não vivendo mais como solteiro, porque o cidadão casa quer viver igual solteiro, ela casa quer viver igual solteira. Não, agora você é casado, você tem que conservar esse voto que você fez a Deus, sendo fiel ao teu marido, sendo fiel à tua esposa, andando e cumprindo com os mandamentos do Senhor na tua vida. Tem que cumprir. Aí a pessoa, ela vai tardando em praticar. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Faz parte do teu voto amar tua esposa, não tratá-la de qualquer jeito. Ao passo que a mulher deve dar honra ao marido como ele sendo cabeça da casa. O marido deve receber a honra da sua esposa. Se você sair disso, o voto está sendo quebrado, a presença de Deus se vai. É por isso que tem gente se separando. É por isso que tem gente sendo tomada pela ação do demônio no casamento. Está acabando há tantos casamentos aí, porque não se tem guardado o voto. O voto está relacionado a casamento, eu repito, está relacionado à nossa vida com Deus, está relacionado à vida financeira, a nossa vida cristã de forma geral. E ele disse, quando a Deus fizerdes algum voto, você fez, você prometeu. A frase mais conhecida no casamento, você promete ser fiel ao teu esposo ou à tua esposa até que a morte o separe. Você disse sim. Você fez um voto. Você tem conservado esse voto? Pode ser que você nunca se deitou com uma pessoa na cama para trair o seu cônjuge, mas na sua mente você já se deitou com várias. Na sua mente você já se deitou com várias. E a Bíblia diz, e só do homem pensar, imaginar, cogitar isso no seu coração, ele já praticou o adultério. Ele já praticou o adultério. Então, às vezes, a pessoa não precisa praticar o ato fisicamente, mas só dela alimentar isso na sua mente, ela já está caindo no pecado, na desobediência da quebra do voto. E hoje em dia, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque as nossas crianças, desde pequenos, já estão aprendendo a prostituir-se pela internet. A internet hoje, se ela for bem usada, bem aplicada em favor do reino de Deus, ela é uma ferramenta divina que nos auxilia para evangelizar e para ganhar almas. Mas se não vigiarmos, ela pode ser a destruição da sociedade, a começar das nossas crianças, depois os jovens e depois nos futuros casais que estão se corrompendo, que estão sendo destruídos. Eu vejo casais, homens e mulheres viciados em pornografia pela internet. Pornografia pela internet. 24 horas, o celularzinho ali na pornografia. Alguns, para não serem vistos, acordam de madrugada para alimentar a carne podre com o pecado da prostituição pela internet. Isso é muito sério, gente. Nós estamos quebrando o voto com Deus e a presença do Senhor está indo e estamos ficando sozinhos.
O diabo vai lhe dando corda, vai lhe dando corda, vai lhe dando corda. Parece que não está acontecendo nada, mas uma hora ele vem. Ele vem e vem armado. Ele vem bem armado. E quando ele vem bem armado, você já não tem defesa nenhuma. Porque Davi disse, o Senhor é a minha defesa. E quando você perde a sua defesa, você não tem mais como se defender dos ataques do inimigo. Você não tem mais como se defender das ações malignas. Então eu preciso conservar o meu voto a Deus. O meu voto de fidelidade ao Senhor. O meu voto de fidelidade ao meu cônjuge. O meu voto de fidelidade dos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu tenho que ser fiel ao Senhor. E eu não posso sequer tardar em cumprir isso. Tem gente tardando. Você casou? Está demorando cair a ficha que agora você é casado? Não tarde, não. A partir do momento que você saiu lá da igreja, coloca no seu coração e na sua mente, eu sou um homem casado. Eu sou uma mulher casada. Agora eu tenho um compromisso com Deus e com quem eu me casei. Mas está demorando cair a ficha. Até quando? Até quando você vai ficar agindo dessa forma, dessa maneira? Não, meu irmão. Agora, além de viver para o Senhor, você tem que viver para a pessoa com quem você se casou. E isso, o casamento não é uma prisão. Muito pelo contrário, o casamento é uma bênção de Deus, divina. E quando você se realiza no seu marido, o seu marido se realiza em você. Não é só no sexo, não. Mas é na convivência, é na responsabilidade, é na dedicação. Então, quando a Deus fizeres algum voto, pode ser qualquer um voto, qualquer voto. Não tardes em cumpri-lo, ou seja, não demore. Não demore a conviver com seu cônjuge como pessoa casada. Não demore. E ele diz aqui, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. O que você votou, cumpra o que você votou com Deus. Cumpra a tua promessa. Não tem mais para Deus. Tem muita gente dizendo assim, mais. É sempre um mais, depois vem uma desculpa. É sempre um mais e depois vem uma resposta. E você diz assim, você na sua mente pensa, Deus entende. Não, Deus não entende isso. O que Deus firmou na palavra dele é para ser cumprido, é para ser obedecido, é para ser praticado. Mas as pessoas estão querendo dar um jeitinho delas para se esquivar daquilo que a Bíblia diz, para se esquivar da responsabilidade. Querem viver soltos de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Deus está nos advertindo hoje. E hoje, eu quero citar o exemplo de um personagem da Bíblia que quebrou o seu voto que ele tinha com Deus e ele experimentou uma vida de derrota e de fracasso, que é o caso de Sansão. O Sansão, que era o nazireu de Deus. Vamos ver o exemplo dele lá no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 3. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo de número 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, guarda, pois, que de beber vinho ou bebida forte, nem comida ou coisa alguma, ou imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão
dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Só até aqui é o bastante. O anjo de Deus chega para uma mulher, que depois se tornou mãe de Sansão, anunciando que ela era estéril e daria à luz a um menino. E que esse menino seria o Nazireu de Deus. O que é o Nazireu de Deus? É o nome dado à pessoa que faz o voto a Deus, uma promessa. Na Bíblia, ele é chamado de Nazireu, é o voto do nazireado. É quando aquela pessoa é consagrada a Deus desde o seu nascimento. E na época existiam algumas recomendações que deveriam seguir para conservar esse voto. Quais eram as recomendações concernentes ao voto nazireado, no caso aqui de Sansão? Já começa no verso 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coisa imunda. Aí depois, se nós formos para outro versículo da Bíblia, nós vamos lá para Números, capítulo 6, versículo 28. Vamos para Números. Números 6, 28. A Bíblia fala com mais profundidade. Perdão, é 18. Números 6, 18. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, apará a cabeça do nazireado e tornará o cabelo da cabeça seu nazireado e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício passivo. Depois o sacerdote tomará a áspera cozida do carneiro e um bolo de asmo e um cesto e um corrão asmo e porás as mãos no nazireu, depois de haver esse rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta do movimento e com a aspada da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber, mas depois o quê? Aí ele diz: esta é a lei do nazireado, que fizeram o voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim se fará conforme a lei do seu nazireado. O que está dizendo a Bíblia aqui? Que ele só poderia fazer tais coisas que estavam sendo proibidas à medida em que ele for ao sacerdote, e o sacerdote o redimir de culpa, para que depois, então, ele pudesse fazer tais coisas. E esse sacerdote na Bíblia, que representa o Senhor Jesus, ele tinha que ir ao sacerdote. Rapou a cabeça, quebrou o voto. Você foi infiel ao teu marido, o que você tem que fazer? Primeiro ir a quem? A Deus, pedir perdão. Depois perdão ao seu cônjuge. Você vai, aí o sacerdote é que vai te abençoar. E Jesus é esse, o sumo sacerdote. É nele que nós encontramos a remissão e o perdão de todos os nossos pecados, da quebra de todos os nossos votos. A quebra dos nossos votos é só em Deus, é só no Senhor. É só nele que nós encontramos isso para as nossas vidas. Só podia alcançar o perdão diante do sumo. E quem é o sumo sacerdote? Jesus. Você pode ter a restituição à medida do perdão de Deus, da quebra dos seus votos. Caso contrário, você tem
que procurar viver uma vida reta e profunda na presença do Senhor Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É muito importante isso. Você é um vaso de barro, porém com um tesouro que Deus colocou dentro de você. Uma riqueza imensa está em você. Mas esta riqueza pode ser retirada quando você deixar esse vaso se quebrar. Qual a única coisa que quebra o vaso? Infidelidade. E vaso quebrado retém alguma coisa dentro dele? Segura alguma coisa? Não, não segura. Irmão, por que você está tendo problema com seu marido, com a sua esposa, a senhora com o seu marido? Por que você está tendo problema na sua empresa? Porque o vaso está quebrado. Não está retendo mais nada. Não está retendo, você não tem mais paciência. Não está retendo, está segurando mais nada nesse vaso aí. Porque o vaso está rachado. Vaso rachado não retém nada. O que racha o vaso? Infidelidade. Não segura mais nada. Eu não tenho mais paciência com a minha esposa, não tenho mais paciência com o meu marido. Não tem, porque o teu vaso está rachado por causa da infidelidade. Vaso rachado. Está cheio de vaso rachado aqui na igreja, irmãos. Cheio de vaso rachado. E como é que você quer que as coisas mudem se você é um vaso rachado? O que você tem que fazer com esse? O que você tem que fazer? Você tem que quebrar, se necessário for, se quebrar diante de Deus, pedir para Deus te fazer de novo. Pedir para o Senhor te fazer de novo com base em suas promessas e começar a viver uma nova vida com Deus. Vaso quebrado não retém água, gente. Por isso você está vazio. Você vem para a igreja, você não consegue orar, você não sente Deus na tua vida. E o pior de tudo é que o diabo vai botando na sua cabeça uma série de desculpas. E você vai aceitando essas desculpas. E você vai recebendo isso dentro do seu coração, alimentando que o erro está nos outros, o erro está na igreja, o erro está no fulano, Bertrano, no ciclano, quando o erro está em você. O que é que quebra o vaso? A infidelidade no seu voto com Deus. E vaso quebrado não retém água. Não tem como segurar água se está quebrado. Não tem. Não tem como segurar esse casamento se você é um vaso quebrado. Me desculpe se eu estou sendo um pouco duro nessa manhã com você, mas o objetivo é que você abra os seus olhos, para que você tenha o seu coração alerta, porque qualquer hora, se você não vigiar, o vaso pode quebrar. E só o Senhor, que é o oleiro celestial, que é capaz de fazer você de novo, de mudar, reconstruir você e fazer de você uma nova pessoa e construir uma nova história da tua vida. Os erros de Sansão, como nazireu de Deus, esse homem não podia cortar o seu cabelo, não podia beber bebida forte, não podia tocar em defuntos, tinha que casar com uma pessoa do seu povo. Tudo isso ele fez, quebrou todas esses alertas, essas regras, essas leis divinas que eram estabelecidas por Deus. Vamos para o livro de Juízes, capítulo 14, versículo 3. Oh, meu Deus, fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir tanto a tua voz. Juízes 14, 3. Senhor, nós somos
necessitados da tua graça, que o Senhor nos desperte a entender o teu plano, o teu propósito para as nossas vidas. Versículo 3 diz: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Primeiro erro, ele ter quebrado seu voto, foi casar com uma filisteia, incircuncisa, uma mulher que não era do seu povo. Irmão, presta atenção, isso é um assunto muito delicado, mas eu tenho que falar. Quem é de Jesus tem que casar com quem é de Jesus. Alguns vieram para a igreja já casados, glória a Deus. Outros têm a oportunidade de casar com quem é cristão. O Sansão estava quebrando isso. O pai dele advertiu: não tem porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, do teu povo? Para que tu vai tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Sabe o que ele disse? Tomai-me esta mesmo, porque ela agrada aos meus olhos. Ele estava procurando, era beleza. Ele estava procurando, era beleza, um corpo sensual. Era isso que ele estava procurando. Toma cuidado, meu irmão. Você fica procurando só beleza, você vai ter problema depois. Porque você leva, não é só a beleza para casa não, você leva o pacote completo. Você leva o temperamento daquela pessoa. O caráter dela também você leva. As suas manias também você leva. O jeito de ser você também leva. Você leva tudo para casa. Você leva para casa tudo isso. E aqui ele já estava quebrando o primeiro princípio. Foi lá. Não, essa aí, eu quero essa aí, que essa muito me agrada aos olhos. Veja só, aos olhos. Não é o coração, é os olhos. Agradar os olhos é uma coisa, agradar o coração é outra. Irmão, ele simplesmente acaba quebrando a primeira regra. E foi advertido pelo pai. Irmão, Deus tem advertido. Deus tem falado. Mas tem crente vivendo a vida no pecado da desobediência. E não pratica o que a Bíblia diz. Eu tenho dito, eu tenho explicado, eu tenho ensinado aqui na igreja que a maior parte dos nossos problemas está relacionada a comportamento. Porque se nós nos comportarmos como a Bíblia ensina, não haverá brecha para demônio algum entrar na nossa vida. Não haverá brecha. O problema, a brecha é o comportamento. Nós sabemos e entendemos o que a Bíblia diz, mas nos comportamos completamente errado. E uma coisa é você simplesmente errar não conhecendo a verdade. E outra coisa é você errar tendo conhecimento da verdade. A responsabilidade é muito maior. E aqui ele conhecia, sabia, mas mesmo assim fez essa besteira terrível na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. O segundo erro que ele pratica, quebrando essas regras, é que agora ele vai passear, sabe aonde? Entre as vinhas. Aonde que ele vai passear? Ao versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe Timina, e chegando às vinhas de Timina,
eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Irmão, ele não podia comer o quê? O fruto da vinha. Ele não podia beber vinho. O que ele estava fazendo lá no meio das vinhas? Irmão, você sabe que prostituição é pecado. O que você está fazendo naquele site? O que você está fazendo naquele site que só tem besteira, coisa que não presta? Meu irmão, eu posso não estar vendo, seu pai, sua mãe pode não estar vendo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E quando chegar o julgamento de Deus, vai ser severo e grave. Não brinque com coisa séria. Você está passeando no meio de coisas, navegando no meio de coisas que são erradas aos olhos de Deus. Estava ele andando no meio das vinhas. Estava ele no lugar onde não deveria. Meu irmão, quanta gente está em lugar onde não deve estar. Vai no lugar aonde não deveria ir. Se ajunta com pessoas que não deveria se ajuntar. Aquela moça que era tão serva do Senhor, fiel a Deus, começa a pegar manias do mundo porque anda com pessoas do mundo. E acaba se tornando incorrigível. Por mais que você fala, bate a ira no coração, a revolta. Por quê? Porque ela já adotou para si o comportamento do mundo. E você sabe qual que é um dos comportamentos do mundo? Um dos piores e mais evidentes comportamentos do mundo? Rejeição à correção. Rejeição à correção. Isso é comportamental. Elas rejeitam quando são corrigidas. É a primeira coisa que diz que a pessoa está dominada pelo mundo. É o comportamento que a faz rejeitar a correção de Deus. Você corrige, você mostra, e a pessoa fica com raiva de você, se ira, se revolta contra você. Por quê? É aquele comportamento de insubmissão à correção, à verdade. E a Bíblia diz que Deus ama ao filho a que ele corrige. E Deus repreende, falando de forma mais ordenada, Deus repreende o filho a quem ele ama. Deus repreende o filho a quem ele ama. Então, a correção de Deus parece ser absurda, porque a pessoa já adotou um comportamento mundano. Você fica irado quando eu prego sobre isso, quando eu toco em alguns assuntos na igreja, sabe por que é? Porque você já adotou comportamento mundano. E você não quer se curvar diante da correção de Deus. Você se chateia, você se aborrece. Para alguns, eu sou o camarada mais chato que passou aqui nessa igreja desde o início que ela existe. E eu quero continuar com esse título. Eu quero continuar. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que eu estou falando a verdade. Gostando você ou não, a verdade tem que ser pregada, tem que ser dita, tem que ser ensinada. Ela tem que ser dita, ela tem que ser ensinada. Eu não posso ficar aqui passando a mão na sua cabeça e depois você ir para o inferno. Não posso fazer isso. Então, a evidência de que a pessoa já assumiu o comportamento mundano na sua vida é a resistência à correção. Então, olhe para você. Será que você não está resistindo às correções que Deus tem lhe dado pela palavra? Que Deus tem lhe trazido através do teu pai, da tua mãe? Que Deus tem lhe trazido através de um sermão como esse? Que Deus tem lhe trazido quando você lê a Bíblia, lê a palavra do Senhor? Você vai andando com quem não tem que andar, em ambientes onde você não tem que estar, você vai adotando isso para você. Você vai adotando esse comportamento. E isso influencia. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar. Meu Deus, eu teria que ter pelo menos mais 3 horas só para pregar hoje. E eu não acabei. Terceiro erro.
que fez ele quebrar o voto com Deus e perder a presença do Senhor é que ele tocou no cadáver. Ele não podia tocar em morto. Versículos 8 e 9. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se de onde ele se apartou? O que é isso aqui? Para nós, em sentido figurado, fazendo uma analogia, quem é o nosso caminho? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Não existe outro. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira do Satanás para conservar você no meio do mundo e do pecado. Apartando-se ele da onde que ele se apartou, gente? Do caminho. E ele foi ver o quê? O corpo do leão morto. E eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-os nas suas mãos. E foi-se andando comendo dele. E foi-se ao seu pai, sua mãe deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Aqui eu tenho algumas observações importantes. Primeiro, ele se apartou do caminho. Quem se aparta do caminho vai quebrar voto com Deus. Vai quebrar. Segundo, quando ele olha e vê, ele apartou-se por causa daquele leão que estava morto. E ele olha, tem um enxame de abelha. E ele olha no meio da abelha, está cheio de mel. Ele vai procurar doçura no meio da podridão. Irmão, já estava em estado de decomposição aquele cadáver. O leão estava morto, gente. E ele vai lá procurar doçura no meio da podridão. Meu irmão, não tem doçura na podridão. Doçura só em Deus. Só nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não posso procurar doçura na podridão. Você acha que você vai achar doçura na noite, na discoteca, no forró? Você não vai achar doçura lá. Não. Você só vai achar podridão, engano, pecado, destruição. Irmão, isso é igual câncer. Às vezes começa uma feridinha na ponta do dedo. E dessa ferida vai tomando a mão. E da mão toma o braço. Do braço toma todo o seu corpo. As costas, cabeça, tronco, os membros do corpo. Pecado é assim. Pecado age dessa maneira, dessa forma na vida do homem. Mas a igreja de Cristo tem procurado doçura no meio da podridão do pecado. Você não vai encontrar, irmão. E ele quebrou ali o seu voto com Deus, primeiro porque ele toca em cadáver, e era uma das regras do nazireado de Deus. Ele não podia tocar. E o que atraiu a ele para ele tocar naquele cadáver? O mel que estava lá. Irmão, o mundo tem coisas que atraem aqueles que estão na carne. Se você estiver na carne, o mundo vai te atrair, mostrando algo que aparentemente é doçura, mas quando você chega ali, você está no meio da podridão do pecado e não sabe. Está no meio da podridão do pecado e não sabe. Não tem doçura na podridão, gente. A doçura só encontramos em Deus, só no Senhor. Só Ele satisfaz aquele que verdadeiramente quer viver em santidade. Só Ele. Mas ele vai lá. Ele quebra mais uma regra. Ele toca no cadáver, não era para tocar. Como se não bastasse,
ele comete o outro erro. Capítulo 16 agora, versículo 19. Olha só. 16, 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, olha o que a Bíblia diz, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele perdera a presença do Senhor pela quebra do voto do nazireado que ele tinha com Deus. Deus já tinha se retirado. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andavam moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Aqui eu tenho algumas observações importantes. Bom, a primeira delas é que há uma mística que as pessoas dizem que a força de Sansão estava no cabelo. Quantos de vocês já ouviram falar sobre isso? Mas isso é errado. A força de Sansão estava em preservar o seu voto a Deus. O cortar o cabelo foi a quebra do voto. Mas a força dele não estava no cabelo, mas em conservar o seu voto a Deus. E há pessoas que acham que a força de Sansão estava no cabelo. Não, estava no voto que ele tinha de não cortar. Estava no voto dele, na conservação do voto. E quando ele rapa a sua cabeça, ou ele deixa de fazer isso, sabe por quê? Porque ele vai se unir com uma mulher que não tem nada a ver com o povo de Deus, que faz ele dormir sobre os seus joelhos. Toma cuidado, tem muita coisa que faz você dormir, viu? Enquanto você está dormindo na fé, o diabo está tirando as suas forças. E ele ali dorme. Sabe o que acontece? Ela vai, corta o cabelo. E aí, em dado momento, ele diz: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Vou sair como antes. Vou lá e vou fazer com eles, vou acabar com eles, vou detonar com eles. Mas a Bíblia diz, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Triste. Deus já tinha se retirado. Ou seja, é a perda da presença de Deus pela quebra de um voto. Perda da presença de Deus pela quebra do voto. Ele pensou que estava só. Ele pensou, que estava com Deus, mas ele estava só. Ele pensou que estava cheio de força como antes. Mas é no entrave, é na peleja que a pessoa... Oh, meu Deus, eu estou sozinho. O que aconteceu que eu já não tenho mais a força para orar como eu orava antes? Eu não tenho mais força para vir na igreja como eu tinha antes. Que eu não tenho mais a força e o ânimo para ler a Bíblia como eu tinha antes. Já perdeu isso e não percebeu. Ele perdeu e não havia percebido que perdeu isso. Sabe quando é que você vai perceber? Quando aparecer um ataque maligno, quando vier a peleja.
Porque foi aí que ele percebeu. Então, olha só, casou-se com a mulher filisteia, que não era do seu povo, tocou no cadáver, passeava no meio das vinhas, estava lá, num lugar onde não deveria estar, e cortou o seu cabelo. Tudo aquilo que estava relacionado ao voto, à quebra do voto, ele fez, ele praticou. Estão entendendo? Sim ou não? E agora, as consequências disso. As consequências. A primeira delas, meu Deus, versículo 21. Então, os filisteus pegaram nele. Irmão, ninguém conseguia tocar no Sansão. Ninguém. A primeira consequência da quebra do voto, os filisteus pegaram nele. Não só tocaram, mas pegaram ele. Não conseguiam nem tocar, agora já tocaram, pegaram. Irmão, aquele que é de Deus, o maligno não, mas aquele que é de Deus, cumpre o seu voto com ele. E quando não se cumpre, a brecha está aberta. Pegaram nele. Tem gente pegando em você, tirando o que você tem, acabando com você. Isso é muito sério, igreja. Nós temos que analisar a maneira que nós estamos vivendo, como nós estamos conduzindo a nossa vida cristã, como nós estamos agindo. Entenda bem, eu não estou aqui para jogar indireta para ninguém. O Espírito do Senhor colocou isso no meu coração hoje para trazer a igreja. Porque nesses últimos dias nós temos visto tanta gente descompromissada. É uma falta de compromisso tão grande com as coisas divinas, com as coisas de Deus. E as pessoas acabam perdendo o temor. E acham que é normal tanta coisa que a Bíblia condena. Aí vem o inimigo, ó. Toca. Pega nele. Mas por quê? Porque já houve a primeira perda, que é a principal. Ele perdeu o quê? A presença de Deus. E quando se vai à presença de Deus, o inimigo consegue agir, tocar e trazer danos. Irmão, eu vou fazer um comentário aqui, mas não se sinta ofendido não. Isso aqui que eu estou pregando para vocês, tem muito pregador que não tem coragem de pregar porque tem medo de chatear o povo, de aborrecer o povo, da pessoa não voltar mais na igreja. Mas mal sabem eles que estão preparando um povo para ir para o inferno. E eu quero preparar você para ir para o céu. Eu quero preparar você para ir para o céu, para morar a eternidade com Deus. Porque de uma hora para outra, você pode partir. Você viu aí o apresentador, o Gugu? Puf, uma hora para outra não está mais aqui. Que Deus console a família dele em nome de Jesus. Mas a coisa é séria. Onde vai ser tua morada quando você partir desse mundo? Eu não quero partir sem a presença do Senhor. A perda da presença do Senhor fez o inimigo pegar nele. Versículo 21 ainda. Então os filisteus pegaram nele. Segundo, o que os inimigos fizeram? Arrancaram os olhos. Tirou a capacidade dele enxergar. Isso aqui é espiritual, irmão. O inimigo tem arrancado os olhos de muitos cristãos. E eles não conseguem enxergar que a prática que eles estão tendo, que essa prática está ofendendo, aborrecendo a Deus.
tocou nos olhos, arrancou os olhos, a capacidade de ver, de enxergar. Está todo mundo olhando, está todo mundo vendo, só você não está vendo que essa amizade é do capeta, que esse relacionamento não é de Deus. Está todo mundo vendo, está falando, e você, não é bem assim, você é muito rígido. Mas, meu querido, é porque Ele já arrancou teus olhos. Ele já arrancou os seus olhos, você não consegue ver mais. Você não sabe ver, não consegue nem ver o que é errado, muito menos o que é certo. Já arrancou. Está cego. É uma das coisas que acontece quando a presença de Deus se vai da vida do homem. Cegueira. E os cegos tornam-se inimigos dos seus amigos. Presta atenção nessa frase: os cegos tornam-se inimigos dos seus amigos. O cego torna-se inimigo dos seus amigos, sabe por quê? Porque quem é amigo vai dizer: fulano, você está errado. E ele vai dizer: você, não quero conversa com você mais. Ele corta o laço, sabe por quê? Porque ele não gosta que ninguém ponha o dedo na ferida dele. Se torna inimigo daqueles que eram amigos. Porque amigo de verdade não concorda com seus erros. E o amigo de verdade tenta abrir os seus. Não é assim? Sim ou não? Aquele que quer abrir teu olho. Para você ver e enxergar que não é bem assim. Aí, aquela pessoa que era amiga vira sua inimiga, vira seu inimigo. O Camilo não está com nada, não. Ele está com inveja de mim, que eu estou prosperando. Que eu arrumei agora um gatão, uma gatinha. Deus me perdoe, viu? Deixa eu lubrificar a garganta e a língua. Eu nem estou usando gravata hoje, porque hoje ela já está aqui. Você está rindo? Seu caso está sério e você não sabe. Fica dando risada aí, você que não olha para a tua vida não. Fica brincando, tu vai ver onde é que tu vai parar, no bico do corvo. Olha aqui, você está se tornando inimigo dos seus amigos. Seus amigos vêm te orientar, você fica com raiva deles. Sua mãe vem te orientar, você fica com raiva. Seu pai vem te orientar, você fica com raiva. Sabe por que você está cego? E aí aqueles que querem o seu bem você se torna inimigo deles. Eles não, eles te amam. Porque se não amasse, não estariam fazendo o que estão fazendo. Que é tentar te abrir os olhos. Que é tentar mostrar o que está errado. E aí você se torna inimigo deles. Quando ele diz: ô fulano, vamos dar uma volta? Vamos? Não quero saber desse tipo de gente não. Dá um monte de desculpa para não sair com quem é crente. Mas com quem não é crente, ele vai, ela vai. Com quem não é crente, tô dentro. Agora com quem é crente, quero saber. É a cegueira. Arrancaram-lhe os olhos. E o pior de tudo, olha a terceira reação. Depois de arrancar os olhos, fizeram-no descer a Gaza. Além de arrancar os olhos, fez Sansão, descer. O diabo só faz a pessoa descer. Deus faz você subir. O diabo faz você descer cada vez mais. Ele estava descendo. Desceu até Gaza. Quando você quebra o seu voto com Deus, você está dando condições ao inimigo fazer você descer.
E tem gente que está descendo ao pior nível, ao nível da podridão. Eu teria muitos exemplos para dar aqui. Conhece o caso de Jonas? Jonas, ele era o quê? Um profeta. Deus mandou que ele fosse a Nínive pregar, mas ele não quis. Entrou no navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, entrou lá. Sabe onde ele foi se esconder? No porão do navio. O porão do navio é o lugar mais sujo que tem. Barata, rato, é tudo lá no porão do navio. Irmão, o lugar mais sujo da casa que tem porão é onde? É o porão. O porão é aquele parte lá de baixo. É o lugar onde fica guardado aquelas bugigangas todas que você não usa, você põe no porão, não é assim? Ele foi parar lá. Quando a pessoa perde a presença de Deus, ela desce até a sujeira do pecado. Ela vai se sujando, se lambuzando com a podridão, com a carniça do pecado. Fizeram ele descer. Você não está notando que você só está descendo. É preciso hoje rever, abrir os olhos, mudar. E diz mais aqui, depois de fazê-lo descer, a Bíblia diz assim: e o amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Amarraram Sansão. Quebra de voto faz você perder a presença de Deus e viver uma vida amarrada. Tem gente que ganha bem, mas não consegue viver bem. Está com a vida amarrada. Tem gente que tudo que faz, mas está com a vida amarrada. Não vai para frente. Tudo que faz não dá certo. Porque está com a vida amarrada. Quebra do voto faz você perder a presença de Deus. Esse casamento seu está amarrado, né? A vida financeira está amarrada, né? Está aí a resposta que você tinha pedido a Deus. A gente tem mania de ficar botando responsabilidade nos outros. Você não pode sair daqui hoje dizendo que Deus não falou com você. Porque se você falar isso, você é um mentiroso. Deus está falando com você hoje. E o que Ele está falando é para ser praticado. É para ser praticado. E amarraram-no com duas cadeias. E olha só. E andava ele moendo no cárcere. Depois de amarrar, fez o Sansão de escravo. Ele estava rodando o moinho, e chicote nas costas. Rodando o moinho e chicote nas costas. Olha lá. Inimigo só nele. E ele lá. Já assistiu o filme de Sansão? Já viu essa parte? Só tomando chicotada, ele lá. Agora aquele que era usado para trabalhar para Deus está trabalhando para o inimigo. Aquele que era o nazireu de Deus, agora era escravo dos filisteus. A força do Senhor já tinha se retirado dele. Não é à toa que Davi disse: o Senhor é a minha força. Ele é a força da minha salvação.
Eu quero encerrar onde nós começamos, Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum, Ele não está especificando, é algum voto. É o voto que você tem com Deus quando você o aceitou como Senhor da tua vida. Você se batizou, não é para ser uma ovelha desgarrada, não. Você tem que congregar na igreja. Você tem voto com Deus. Você tem que estar no aprisco do Senhor. Não tem esse negócio de servir a Deus em casa. Isso é balela, conversa de Satanás que está te enganando. Está te enganando. Olha só, presta atenção. Quando fizerdes algum voto, porque existem vários, eu estou falando de vários aqui. Primeiro aquele com Deus, que é o principal. E os outros que estão abaixo deles, que eu dei o exemplo, vida conjugal. Vida conjugal. É bonito o casamento, né? Mas se as pessoas prestassem atenção na responsabilidade que elas estão assumindo, elas estariam tremendo diante de Deus, pedindo ajuda para cumprir aquilo que realmente tem que cumprir. Porque a coisa é muito séria. Ai, mas eu não gosto de lavar a louça. Não gosto de limpar a casa. Faz parte do seu voto. É. Você não toma vergonha na tua cara, não. Vai aprender. Irmão, presta atenção. Você casou, agora tem que ver vida de casado, não é vida de solteiro, não. Ah, esse negócio de lavar roupa não é comigo. Então casamento não é com você. Você pensa que é só sexo, é? Ah, hoje nós vamos comer pizza, amor. Ele não aguenta mais de comer pizza. E um dos alimentos mais prejudiciais à saúde é pizza. Ah, irmão, eu não gosto. Eu faço tanta coisa que eu não gosto também. É ou não é verdade? Você só fala o que você gosta. Eu vou dizer uma coisa aqui. Você gosta de trabalhar? Ah, se você dizer que gosta de trabalhar, você Você trabalha por quê? Porque precisa, né? Mas a maioria não gosta, não. Mas você vai lá todo dia. Ah, eu tenho que ir hoje, eu vou perder meu dia. Tem um monte de coisa. Mas eu tenho pedido, Deus, me dê prazer naquilo que eu não gosto de fazer. Me faça sentir prazer, Senhor, naquilo que eu tenho uma certa ressalva, que está debaixo da minha responsabilidade, mas que eu preciso fazer, Deus. Você tem que orar isso em relação ao seu casamento. Para Deus colocar prazer no seu coração naquilo que você tem rejeição de fazer. Lavar uma louça, limpar uma casa. Dura essa oração que o Senhor está nos ensinando, hein? Vou beber mais uma água. Mas é verdade. Comece a orar para Deus te dar prazer naquilo que você tem rejeição de cumprir e obedecer. Hein? Fazer uma oração dessa, Deus me livre. Por isso que você está aí capengando. Aí você vem aqui para eu orar por você, me dá vontade de lhe dar um cascudo. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando hoje, gente?
Você vai orar para Deus te dar prazer daquilo que você não gosta de fazer? Ah, vai. Ah, cadê os jovens aqui? Levanta a mão. Ah, vocês vão ajudar seus pais. Ah, vai ajudar a arrumar a casa. Vai pedir para Deus dar prazer para arrumar a casa. É. Então agora eu quero ver, hein? Meu Deus, coloquei você numa... Eu não coloquei nada, eu só estou pregando a verdade hoje. Eu quero ver como é que você vai fazer da agora para frente. Irmão, a vida cristã é assim. Jesus queria morrer na cruz. Tanto é que ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era o cálice da morte, aquele momento da crucificação. Mas aí ele diz: no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele não queria mais, mas fez. Ah, irmão, hoje vai ter um almoço tão gostoso feito pela patroa. Hoje ela vai para a cozinha. Vai ou não vai? Nem que for para queimar o arroz, né? Jesus pregou para os discípulos e muitos disseram: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Ele foi pregando, foi saindo. Aí Jesus disse: muitos já me abandonaram, e vocês também querem me abandonar? Pedro disse assim: para onde iremos, se o Senhor tem a palavra de vida eterna? Pedro entendeu que por mais que o discurso fosse duro, era para o bem deles, e que só em Jesus havia a palavra de vida eterna. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês de dezembro, não é? Você vai voltar aqui feliz, não vai voltar, irmão? Vai. Muito alegre, muito feliz, não vai? Você vai chegar aqui numa alegria, não vai? Você vai trazer até mais alguém com você para ouvir a palavra, não vai? Que bom. Tá certo. Quando a Deus fizerdes algum voto, é algum. É na vida financeira. Por exemplo, nós estamos no propósito de Obed-Edom. Você está participando. Você não fez voto comigo, você fez voto com Deus. Então anda direitinho com Deus. O dia 8 é o dia de cumprir. É o dia de você trazer no altar a sua fidelidade. Deus disse: eu honro aqueles que me honram. Honre a Deus, que Deus vai te honrar. Não brinca com as coisas do Senhor. Deus quer fazer você experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Mas uma coisa você tem que viver. Viver a fidelidade ao Senhor todos os dias da sua vida. Viver a sua fidelidade com Deus. Tem gente que gosta de cantar: lembra, Senhor, juraste o teu amor, que nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Bonita essa canção, né? Né? A gente fala para Deus lembrar, mas a gente esquece. Lembra, Senhor. E Deus está falando para você também. Lembra, meu filho. Juraste o teu amor. Para quem que você jurou o seu amor? A Deus. E quem é casado, o seu cônjuge. Que nada pode mudar o que o marido sente um pelo outro, marido e mulher. Que nada pode mudar
o que você sente pelo Senhor. Lembra, Senhor, Deus está falando, lembra, meu filho. Aí você fica, lembra, Senhor, juraste o teu amor. É verdade, Deus jurou o amor pelo amor dele. Que nada pode mudar o que ele sente por mim e por você. Então isso significa que Deus é fiel. Sim ou não? Mas e o que você sente por ele? Não pode mudar também. E o que é que conserva o que nós sentimos por Deus? A nossa fidelidade. Fidelidade. A gente só fala para Deus se lembrar. Mas quem tem que se lembrar somos nós. Nós precisamos nos lembrar. E eu preciso entender que nada pode mudar o que eu sinto pelo meu Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, ele está dizendo algum. Com Deus, em relação à vida cristã, marido e mulher, vida financeira. Voto com Deus. Não tardes em cumpri-lo. Casou. Você veio para o casamento. E dentro do casamento existem obrigações que estão relacionadas ao voto que você fez com Deus e também com a pessoa com quem você se casou. Existem obrigações relacionadas a esse voto, sim ou não? Ame a tua esposa. Lute por ela. Ame o teu marido. Lute por ele. Ore por ele. Jejue por ele. Peça a Deus por ele. Ore ao Senhor. Porque tudo isso está relacionado ao voto que você tem com Deus e com a pessoa com quem você se casou. Ore por ele. Ore por ela. Você, quando casou, não levou só a beleza para casa. Você levou as deficiências dele, as deficiências dela, que todos nós possuímos. Ninguém é perfeito. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde, você não demore. Não demore a agir como marido, não, você é casado. Não demore a agir como esposa, não, porque quando você for deixar, se lembrar de agir como marido, passarinho já fugiu da gaiola, já era. Até quando? Você está casado há 6 meses, há 1 ano, há 2, há 5, não importa quanto tempo. Só que você está demorando a cumprir o seu voto. De agir como mulher casada, como marido, homem casado. Não tarde em cumprir. Você pensa que isso aqui é só para a vida financeira, o voto? Eu estou lhe abrindo entendimento hoje, em todas as áreas. Porque não se agrada de... Não sou eu que estou te chamando de tolo, não. É a Bíblia. Porque quem não vive de acordo com o voto que assumiu, Deus está dizendo que é tolo. E ele diz aqui, o que votares, paga-o. Você votou? Ser fiel até que a morte o separe? Ah, mas o meu marido ficou doente, nem sexo ele consegue fazer mais. É até que a morte o separe. Não é na saúde e na doença? É até que a morte o separe.
Eu conheço situações que o marido sofreu um acidente, ficou de cama, a mulher, deixou lá na cama, lá, foi embora e se casou com outro. É até que a morte separe. É até que a morte separe. Essa geração tem sido uma geração meio maluca, né? Alguém já disse que é a geração que interna os pais no asilo e passeia com o cachorro na praça. É a geração que cuida mais de animais do que do ser humano. E você não tem voto com o animal, mas você tem voto com Deus e voto com o seu próximo. Sabe o que está, uma das regras que está relacionada ao voto que nós temos com Deus? Ama o teu próximo como a ti mesmo.